Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu tens liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade em nosso meio. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Espírito Santo, continue falando conosco agora por meio da tua palavra, e que nós possamos ser cheios da porção da tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O tema, irmãos, dessa palavra, digam comigo: avivamento, uma questão de sobrevivência. Mais uma vez, avivamento, uma questão de sobrevivência. Isso, irmãos, é algo que tem que ecoar dentro de nós. Eu tenho falado que a linguagem do Espírito Santo para este tempo, para a igreja dele na terra, é avivamento, irmãos. E não é mais um avivamento sobre a igreja, é o último avivamento da igreja. É por isso que nós precisamos entender que avivamento é uma questão de sobrevivência para a igreja. Ou a igreja de Jesus na terra vive um avivamento, ou ela vai pagar um preço muito caro por não estar vivendo dentro do plano de Deus para esses dias. Porque uma coisa é você pagar um preço por ser crente, você pagar um preço porque você, por servir a Deus, pode sofrer uma perseguição, pode até morrer pelo evangelho, e isso faz parte. E uma coisa é você sofrer porque você deixou de viver o que Deus planejou que você vivesse. O que está acontecendo hoje no mundo, para que os crentes permaneçam de pés, tem que estar vivendo, alimentando um avivamento, ou buscando viver um avivamento. Então, dentro dessa palavra aqui que eu li, eu quero então compartilhar com vocês sobre essa temática. E aqui a gente vai aprender alguns princípios, e nós vamos entender por que é uma questão de sobrevivência. Então, em primeiro lugar, eu preciso compartilhar com vocês que assim como a concepção de Jesus foi uma obra do Espírito Santo, o avivamento tem a mesma natureza. A mesma natureza. Avivamento, irmãos, não é promovido por uma igreja ou por um líder. Diga-se comigo: avivamento é uma obra soberana e livre do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos nos empolgar, nós da Betel, que temos vivido esse tempo glorioso com o Senhor, e achar que nós somos os detentores do fogo, da glória, do avivamento, porque não somos, e ninguém é. O único protagonista é o Espírito Santo, amém, irmãos? Enquanto nós entendermos isso, Ele vai continuar liberando a glória dEle nesse lugar. Enquanto Ele olhar para nós e ver que nós estamos nos colocando apenas como instrumento, como vasos nas mãos dEle, para Ele encher e Ele operar através de nós, Ele vai continuar se movendo nessa casa, porque avivamento é uma natureza do Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro para nós. A igreja só pode buscar um avivamento e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não produz o vento do Espírito, ela pode apenas
profetizar pelo vento, assim como Ezequiel profetizou lá no vale de ossos secos. Então, são duas coisas aqui importantes para eu entender. Eu não promovo, mas eu busco. Eu não gero o vento do Espírito, mas eu sou o canal profético que Deus vai usar, a boca que Deus vai usar para o vento soprar. Você está entendendo isso aqui? Se não tiver uma boca de um filho, de uma filha, para proclamar, para profetizar, para clamar, não tem como o vento do Espírito soprar. Por isso, irmãos, que nenhum avivamento bíblico e nem da história da igreja se deu ou se iniciou que não fosse por meio da oração. Todo avivamento começa com oração, com intercessão, com choro, com lágrima, com clamor, com arrependimento, com quebrantamento, contrição. Sabe o que é uma contrição? Uma contrição é quando você se arrepende tanto, tão genuinamente, que você chora, que você geme, que você sente dor, porque há uma contrição, há um arrependimento genuíno. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Irmãos, se não houver contrição, não tem avivamento. Se não tiver quebrantamento, não tem avivamento. Se você quer viver um avivamento, você tem que se render, você tem que se prostrar, você tem que se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Você tem que fazer esse caminho, porque senão não tem avivamento. No Antigo Testamento, no hebraico, o verbo avivar significa raiar. E esse verbo tem o significado primário de preservar ou manter vivo. Então, quando a gente olha para avivamento no contexto do Velho Testamento, ele significa preservar e manter vivo. E esse entendimento é importante para a gente entender o tema que está sendo pregado. Por que avivamento é uma questão de sobrevivência? Porque avivamento nos pressupõe preservar, nos pressupõe manter vivo. O verbo avivar em suas várias formas ou variantes significa avivamento, reavivamento, renovação, despertamento, vivificação, reviver e tornar a viver. E eu estou dando essas variantes porque tem uma palavra no português que fala, em cada sinônimo do avivamento aqui, se aplica talvez a realidade de cada um. Talvez você precisa de um avivamento, talvez alguém precisa de despertamento, talvez alguém precisa de uma vivificação, de reviver, de tornar a viver. Embora tudo isso é avivamento, restauração é avivamento. Talvez você precisa de uma restauração aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor, há tanto tempo você não sente a presença da glória de Deus, talvez você está sentindo hoje. Isso é um sinal para você voltar para Jesus hoje. Está precisando de uma restauração, de uma renovação espiritual. Ou talvez você chegou aqui espiritualmente falando morto, um morto vivo. E de repente você começou a sentir uma coisa que você nunca sentiu na tua vida. Talvez você está até assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Um negócio estranho, nunca senti isso. Talvez você está até ofegante aí, talvez você está com o coração disparado. É o Espírito Santo te chamando, te tocando, querendo fazer morada em você e mudar a tua história. Responda a esse chamado. Se você está aqui nessa noite e está sentindo algo nesse sentido, eu não tenho dúvida que é a presença do Espírito Santo. Porque quando ele vem, irmãos, quando ele vem assim como ele veio há alguns minutos atrás, ele não vem sem propósito, ele vem para tocar, ele vem para curar, ele vem para libertar, ele vem para transformar, ele vem para restaurar, ele vem para avivar. E é interessante que esse verbo avivar, ele aparece 250 vezes lá no Velho Testamento. Toda palavra variante de avivamento, que tem a ver com essas palavras que eu disse, ela aparece 250 vezes no Velho Testamento. E 55 dessas vezes estão no modo
ou num grau verbal chamado piel no hebraico. E um verbo nas formas do piel expressa uma ação ativa e intensa. Então, avivamento no contexto do Velho Testamento é uma ação ativa e intensa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Então, por exemplo, aqui um exemplo disso no Velho Testamento, Salmo 85, versículo 6, uma das orações de Davi. Ele está orando: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, avivamento é manter vivo, avivamento é uma ação ativa e intensa do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele vai dizer em Efésios 5, 18, o que? Quem lembra? O que ele diz lá em Efésios 5, 18? Não coloca não. Coloca não, deixa o povo ver se o povo está bom de Bíblia. O que diz em Efésios 5, 18, irmãos? Vamos lá. Ei, Jesus, cadê os crentes avivados da palavra? Gente, vai memorizar a palavra, gente. Vou começar então, hein? E não vos embriagueis. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Essa palavra enchei-vos, esse verbo, também está no mesmo sentido. É algo cíclico, algo ativo, intenso. Isso é fácil de entender, irmãos. Por quê? Porque nós somos carne. E por sermos carne, nós enchemos e nos esvaziamos. Então, por isso que a gente sempre precisa de avivamento. Por quê? Porque avivamento é a única maneira que a gente tem de se encher. Por isso que a gente tem que viver essa cultura aqui na igreja dia após dia. Aí, quando você pega o texto de Efésios e coloca ele num outro sentido, olha, troca a palavra, ele fica mais fácil de entender. E não vos embriagueis com vinho com então diz assim o texto, né, em outras palavras: não alimente a sua carne. É isso que ele está dizendo. Não alimente a sua carne, mas se encha do Espírito. É isso que ele está dizendo para nós. No Novo Testamento, avivamento é comparado como o reacender de uma chama que se apaga aos poucos. E talvez há pessoas aqui que é fogo de Deus, é tição do Senhor, é labareda de fogo, né? É tocha do Senhor, mas talvez a chama está aos pouquinhos se apagando. Mas nessa noite o vento do Espírito já está soprando aqui e ele está reacendendo, né, essa chama, aumentando essa chama no nome de Jesus. E aí um exemplo bíblico no Novo Testamento é quando Paulo vai exortar o seu filho Timóteo na fé para reavivar o dom que há nele, né, que diz lá em 1 Timóteo 1,6: por essa razão, pois te exorto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Então, a gente aqui teve já um pouquinho do que é avivamento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, avivamento é uma questão de sobrevivência para a vida da igreja, para a vida de um cristão. Sobrevivência é o ato ou efeito de sobreviver, que tem a ver com permanecer vivo depois de algo terrível que poderia nos ter levado à morte. É resistir ao efeito de. E aí, queridos, quando eu olho para essa palavra aqui, eu não tenho como não lembrar de 2020, que no início de uma pandemia, aonde um anjo de morte estava matando pessoas por meio de uma enfermidade, igrejas tiveram que se fechar e outras, infelizmente, depois não se abriram, ministérios fecharam-se,
literalmente, porque não se mantiveram. E de repente, olha como que avivamento é uma questão de sobrevivência. Por causa da nossa postura, quando a pandemia rompeu, que nós, com responsabilidade sim, tudo aquilo que vimos que era coerente, que era realmente verdadeiro, que não era politicagem, e nós fizemos, mas aquilo que era politicagem, nós não fizemos. E diante da nossa postura, em meio àquele caos todo, Deus decide abrir os céus sobre o nosso ministério, e as pessoas dentro das suas casas, assistindo o culto por live, então recebe um vento impetuoso do Espírito Santo, e a glória de Deus encheu casas, onde pessoas foram curadas emocionalmente, curadas fisicamente, batizadas no Espírito Santo, outras renovadas. E aí, para quem está chegando, é onde começa essa história de avivamento aqui nessa igreja. E aí, olha como que avivamento é uma questão de sobrevivência. Foi exatamente o avivamento que rompeu nesta igreja no início da pandemia, com o povo dentro das casas, e a gente só fazendo live, que nos sustentou de pé. E a gente pode dizer com muita alegria, irmãos, com muita alegria, que para a glória de Deus, durante a pandemia, nenhum membro desse ministério foi a óbito. Que coisa tremenda, irmãos. E eu atribuo a isso, a esse mover do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Escute isso. Quando nós vivemos no Espírito, nós somos sustentados pelo Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos alimenta, Ele nos guarda, Ele nos protege de pandemia, Ele nos protege dos dias maus. Ele só não vai nos proteger naquilo que é propósito de Deus, não nos proteger, porque às vezes Ele até usa uma pandemia para levar os seus, e isso aconteceu também. Não só morreu gente que Deus fez prestação de contas, mas também morreu gente que era de Deus, estava alinhado com Deus, mas Deus quis levar para a sua eternidade. Mas tirando essas questões que eu estou dizendo, nos guardou, nos deu vitória, levou o nosso ministério para um crescimento, levou o nosso ministério para o cumprimento de profecias que havia sobre nós, daquilo que Deus faria em nós e através de nós. Então, o que está acontecendo com esta igreja há 5 anos é porque um avivamento rompeu nesta casa, e é isso que tem nos feito sobreviver, e dias terríveis ainda virão, e ainda há quem diga que pós-carnaval pode vir aí uma nova pandemia. Há já anunciação, até mesmo, e não é anunciação, a anunciação de igreja, de crente não, no sentido que às vezes, né, a pessoa que pode estar sendo usada assim pelo Espírito Santo para trazer uma revelação, mas muitos não dão crédito. E aí, por exemplo, eu estou falando aqui de uma possível pandemia, que não é fruto apenas de revelação que Deus deu para alguém, ou para alguns, mas que os próprios agentes mundanos que estão dentro da agenda de Deus, mas não para fazer o que Ele quer, não é essa palavra, estão na agenda de Deus para fazer o que Ele quer, mas fazendo mal para cumprir a profecia. Deu para entender o que eu falei? Porque tem que acontecer, irmãos, tem que cumprir. Tem que cumprir. Aí também burburinho de que vai haver uma crise financeira, que vai ter um apagão, né? E isso não é uma coisa de conversinha fiada e nem de teoria da conspiração. Vai acontecer. Órgãos financeiros já estão dando por certo, por exemplo, esse apagão.
Então imagina um apagão financeiro, irmãos, um apagão que gere um transtorno financeiro. Você tem noção o que nos espera depois de um apagão e que possa prejudicar as finanças? Já pensou? Você está lá com o teu R$1 milhão lá na conta, aleluia. 2 milhões? Peguei também. Eu não peguei no 1 milhão, mas peguei no 2. Aí dá um apagão, aí esses bexiguentos aí do inferno, quando volta, ela está zerada. Meu Deus, tu dá até um treco, tu vai para a eternidade na hora. E isso, irmãos, presta atenção, não estou profetizando o que eu vou falar, não. Eu não estou profetizando, estou afirmando o que está se dizendo. Isso não é uma hipótese, isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. A pandemia vai acontecer, vai ter outra, irmãos. Eu não estou profetizando, não, vai ter outra. E pior. E se passar o carnaval não vier, glória a Deus, ganhamos tempo. Que seja daqui a 2100 anos. Mas enfim, isso aí, irmãos. E aí, queridos? E se acontecer? O que vamos fazer? Tentaram agora, até 2024, até quase que o último dia de dezembro, fazer acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer, irmão, uma hora. Você já parou para pensar no caos mundial que vai ter? Ou você não está pensando nisso? E aí, neste cenário que eu estou dizendo para você, o meu entendimento hoje como pastor é que só um crente, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, vai suportar e não vai murmurar. E vai ver na pandemia, ou na crise econômica, ou numa guerra, ela vai ver, a igreja vai ver com a ótica de Deus, vidas se rendendo a Jesus. E eu tenho falado, nós estamos diante de 2 cenários. Um cenário de juízo que já começou em 2020. Para mim, a intensidade do juízo de Deus para a preparação do fim, para mim, começou em 2020. E eu sei que para muitos outros profetas também que criam como eu creio. E se você não crê, eu entendo perfeitamente. Mas para mim, nós já estamos no tempo do fim. Para mim, 2020 inaugura um tempo mundial para o cumprimento das profecias para o fim. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que quando Deus cumpria algumas promessas, Ele usava marcos da história para pontuar e executar aquilo que Ele disse. Então, se o mundo precisa ser preparado, então tem que acontecer algo mundial. Assim como a profecia do último avivamento, ela também se dá em um marco mundial. Então, para mim, 2020, pandemia, um tempo profético no Kairos de Deus se inaugura. Juízo de Deus, preparação para o anticristo e também um tempo de derramar da glória de Deus. Um tempo onde Deus vai cumprir a promessa do último derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. E é neste cenário caótico que a igreja precisa estar preparada para, cheia do Espírito Santo, trazer esperança, liberar curas, milagres, libertações. E aí a gente pode, irmãos, usar o exemplo do nosso ministério, porque foi exatamente no início de um caos que a glória de Deus veio, curando, libertando, transformando, mudando histórias.
E esse mover da glória de Jesus que continua sobre esse lugar é que tem gerado vidas para Jesus. É que tem feito esta casa avançar, crescer. Não é obra humana, irmãos. E no meio desse caos todo, nós seremos a resposta para o mundo. Por isso que avivamento é uma questão de sobrevivência para nós e para muitos. Para muitos, irmãos. Este templo que vai ser duplicado não vai dar. As igrejas dessa região não vão dar conta da colheita de vidas que esse avivamento vai gerar. E se o pastor tiver visão, ele vai ampliar as tendas, porque não vai dar conta. Avivamento é uma questão de sobrevivência, porque nós vamos precisar estar cheios do Espírito Santo para manifestar o céu na terra, para mudar a história de muitas vidas, irmãos. Meu Deus do céu. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Irmãos, não dá mais para ter cultinho, um culto emocional. Irmãos, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. O culto das igrejas tem que ter a manifestação da glória, a manifestação da presença. É isso aqui que a gente viu ainda há pouco. A gente vai pregar e fala assim, não, é eu que vou tomar conta agora. Para, não, nem continua. Se prostra diante de mim e me adora, porque eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Eu creio que Deus curou pessoas aqui hoje. Eu creio que vidas já foram tocadas aqui poderosamente hoje aqui. Sabe por quê? Porque quando Ele vem, Ele faz o que eu não consigo fazer, e nem você, irmãos. Só que é o seguinte, se o mundo olhar para a igreja e não ver nela o poder de Deus, ela vai passar de largo. A notícia que tem que correr das igrejas é que as igrejas estão manifestando a glória de Deus. Os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e tantas outras doenças. A pessoa que estava com câncer foi curada para a glória de Deus. Oh meu Deus, ou será que esse Deus não existe mais, irmãos? Então avivamento é uma questão de sobrevivência, porque a gente precisa manifestar novamente o céu na terra. Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo. Agora, quando falamos de avivamento, precisamos considerar algo muito importante que já foi dito no início dessa palavra. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Portanto, avivamento tem que ser gerado pelo Espírito Santo para ser legítimo e verdadeiro. Do contrário, digam comigo, é superficial, mais alto, é superficial, passageiro, falso e sem profundidade. É fogo de palha, irmãos. É fogo do céu mesmo, é fogo do Espírito Santo, não é fogo estranho. Então, quando o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, número 1, quando o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, ele gera mudança de vida. Avivamento que não gera uma mudança na minha vida e na sua vida, ou a gente não está reagindo àquilo que Deus está fazendo, ou ele não é um avivamento genuíno. Não tem jeito. O Espírito Santo gerou em Maria, aliás, o que o Espírito Santo gerou em Maria, que foi Jesus, mudou a sua vida completamente. Maria nunca mais foi a mesma, irmãos. E não pode ser diferente comigo e com você, se estamos vivendo algo novo do Espírito Santo. Quando o avivamento é gerado por Ele, Ele gera uma nova vida em nós. Acontece uma reforma em nossas vidas. Tudo muda
e o nosso caráter é transformado. É viver de fato o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem que ter mudança de caráter. Se você xingava, você não vai xingar mais. Se você pegava dinheiro que os outros não pagavam, nem pega mais e paga o que você estava devendo. Se você mentia, já falei isso? Não mente mais. E a gente poderia aqui citar tantas coisas. Quem era você quando estava lá no mundo? Quais eram as coisas que você sabe que você fazia de errado? Você teve um encontro com Jesus, meu filho? Teve, minha filha? Então, mudança de vida, arrependimento, metanoia. O avivamento tem que gerar em nós uma mudança de caráter, uma mudança de vida, é nova criatura. Então, um crente avivado não pode ser mais o mesmo. E aí, queridos, muitos oram por um avivamento e por uma mudança, desde que elas não tenham que mudar. Tem gente clamando por avivamento, pedindo por avivamento, pedindo por mudança, mas para os outros, para ela mesma, não funciona. Não ore para os outros ser avivado, olha para você ser avivado. Quem tem que buscar o avivamento é você para você, e não para os outros. Aí quando você estiver avivado, aí você pode falar: Senhor, aviva a igreja, aviva meu irmão, aviva essa nação, porque você tem autoridade. Primeiro, houve uma mudança em você, houve um derramar sobre você. Agora, o que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que é a glória de Deus, vai agora ser um rio que vai jorrar para transformar outras pessoas, para mudar outras vidas. É por isso que Deus tem nos chamado não apenas para viver um avivamento, mas para proclamar o avivamento, para liberar esta unção, para levar estas boas novas à igreja atualmente. Aprenda uma coisa, queridos: avivamento é o Espírito Santo 100% no controle das nossas vidas. Diga comigo: avivamento é o Espírito Santo 100% no controle da minha vida. Se você não quiser que o Espírito Santo controle 100% a sua vida, você nunca vai viver um poderoso avivamento. É 100%, é se render a Ele, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está dizendo. Avivamento genuíno é deixar o Espírito Santo mudar nossos pensamentos, corações, planos, desejos, ações, os nossos relacionamentos e as nossas paixões. Sabe qual é a minha orientação aqui para os jovens quando acha que é casado? É que tem uns jovens que acham que é casado, quer dormir na casa da namorada, né? Aí namora fazendo aquilo que você já sabe, é dando na minha namorada. Aí quando vem todo requenguelo caída, aí eu falo assim: quer mudar de vida? Quero. Então desmancha o namoro. O bilhão. Então casa, irmão, e sai do pecado. Mas não pode continuar namorando, não. A gente vai ficar em santidade. Então por que você não estava antes? Se tu não estava antes, vai conseguir agora, que já se tornou íntimo dela, íntimo dele. Você vai enganar quem? A mim tu não vai. Ao Senhor você não vai. Você vai querer se enganar? Ah, apóstolo, eu conheço um casalzinho de namorado que caiu em fornicação, se arrependeram e viveram em santidade. Glória a Deus. Um caso em 1000. Em 1000. Você está disposto a pagar o preço? Porque tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço. Então a gente quer avivamento, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente não quer pagar o preço.
de mortificar a nossa carne. Por isso que o texto é: e não vos embriagueis com vinho, ou seja, não encha a sua carne daquilo que a satisfaz, porque senão vai dar ruim. A Bíblia é clara, irmãos, Gálatas 5,16: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, num caso desse, se eu estou falando aqui para casalzinho de namorado aqui da Betel, né, jovem, adolescente que está fazendo o que não deveria, ou desmancha. Se você quer ver santidade, primeira coisa, desmancha. Se é adolescente, não tem nem papo de casamento. Se é um jovem já que já está aí caminhando, já está trabalhando, tem profissão, tem condições de constituir uma família, então casa. Mas eu não amo ela, nem pé de galinha, nem o que mais. Aí, irmão, se um cabra desse, na hora que numa gabinete falar na namorada, pede da namorada assim, que eu não amo ela, eu vou falar assim para ela: bem feito para você, que fica se desvalorizando aí, ó. Olha o que ele fez por você aí, ó. Você deu o que você tinha de precioso e agora ele está fazendo isso aí para você, ó. Se valoriza, meninas. Meninas aqui da Betel, se valoriza. Se valoriza. Você é preciosa para o Rei da Glória. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não dá confiança. Se quiser botar a mão, manda tirar. Se tentar de novo, fala para tirar de novo. E na terceira vez, prancha a mão no focinho dele e manda vir falar comigo, que eu prancho no outro lado logo. Irmãos, é complicado, irmãos. Se eu falasse coisas aqui para você, aqui, se eu pudesse falar algumas coisas aqui que às vezes chega para mim, vocês vão ver que eu estou pegando até leve. Ai, a minha língua está coçando, mas não vou falar não. Irmão, sabe por quê? Às vezes, e eu vou falar de mim porque eu não tenho dificuldade de falar verdades, como também não tenho dificuldade de ouvir verdades, se for verdades. Aí a gente, para quem está ouvindo, né, que pode, tinha necessidade do apóstolo falar aquilo ali. Aí, tu viu o que ele falou? E você viu o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Que se eu te contar, você cai para trás. Porque eu ouço cada coisa, irmão, você não tem ideia. Aí tem um negócio, né? O negócio está tão, que agora também não é mais oculto não. Aí todo mundo fica sabendo também. E às vezes chega para mim porque todo mundo já está sabendo. Aí, menina, você fica aí se desvalorizando, já está todo mundo sabendo. Aí quando ele te largar, o outro não quer, porque ninguém quer, né? Ninguém quer. Porque por mais sem vergonha que o homem seja, quando ele quer casar, ele quer a melhorzinha, aquela que ninguém tocou. É que ele quer. Você quer avivamento ainda? Quer não, né? É mais fácil ficar no pecado, é verdade. Isso é avivamento, irmãos. Você pensando que avivamento é só dar pulo, é só dar glória, é só aquele momento que a gente está pedindo adoração? Avivamento é confronto. Porque avivamento que não muda o meu caráter, o seu caráter, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa avançar. A gente precisa ir além. Nós estamos vivendo um privilégio que é ter uma atmosfera da glória de Deus. Só que é o seguinte: se a gente começar a ficar pecando, daqui a pouco a glória vai embora. Porque Deus não habita onde tem pecado, irmãos. Então a gente precisa, sabe, meu Deus do céu. Quando o verdadeiro avivamento rompe em nossas vidas, o Espírito Santo começa a remover camadas de dor, bagagem,
culpa e todo tipo de pecado que outrora nos dominava. E a vida de Deus começa a fluir em nós e através de nós. Quando a glória vem, o poder vem, Ele nos limpa, irmão, Ele nos purifica, Ele arranca as mazelas, e a gente começa a viver numa outra dimensão de presença da glória de Deus. E é isso que Deus quer que nós venhamos manter nesta casa, um fluir da glória de Deus. E a gente vem vivendo isso aqui muitas vezes, e a gente sabe a diferença que faz um culto cheio da presença de Deus. A gente vê como Deus toca, como Deus transforma, como Deus tem operado. Quando o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, somos levados a uma compreensão mais profunda do Evangelho e a um relacionamento mais apaixonado por Jesus, gerando uma mudança significativa em nossas vidas, refletindo o caráter de Cristo. Quando a gente vive um avivamento, a nossa paixão por Jesus fica tão intensa, que a gente começa a perguntar, nós mesmos perguntamos para o Senhor: Senhor, o que há em mim que não está te agradando? O que o Senhor quer que eu deixe de fazer? Ou o que o Senhor quer que eu comece a fazer? Porque a sua paixão por Ele é tão intensa, que o que mais você quer é viver a vontade dEle. Você quer ver se realmente há algum caminho mau em você, como Davi falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ele disse: sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Você precisa e eu fazer essa oração todos os dias, irmãos. Se tem uma oração que a gente precisa fazer todos os dias para ser avivado e manter o fogo, é: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e mostra-me. Porque quando o salmista fala isso, não é porque ele está querendo dar um migué em Deus, não é porque ele está querendo dizer para Deus, ele sabe que ele pecou, ele não quer confessar, não. Ele já confessou todos os pecados que veio à memória dele, que veio até ele, mas ele está tão com medo de ter esquecido alguma coisa, que ele fala assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Deu para entender? Uma ovelha hoje veio me procurar e falou assim, veio chorando: apóstolo, eu sou rebelde. Eu falei: tu já foi algumas vezes. E ela chorando. Mas eu falei assim: porém, às vezes cometermos rebeldias não nos tornam rebelde. E qual é a diferença de quem às vezes comete uma rebeldia para quem é rebelde? Quando às vezes cometemos uma rebeldia e o Espírito Santo nos confronta, o que acontece? A gente se quebranta e corrige a rota. Porque qualquer coisa que você faça que não agrada a Deus é rebeldia. Você não fez o que Ele mandou. Eu também cometo erros e às vezes também cometo atos de rebeldia. Agora, o rebelde está errado, Deus está confrontando, ele ainda acha que está certo e ainda fica chateado. É a diferença. Como que uma criatura dessa vai ser avivada? Aí eu falei para ela: minha filha, fica tranquila. Você não é rebelde, você é a ovelha desse ministério. Você está aqui há muito tempo. Eu falei assim: o fato de você estar aqui diante de mim, chorando, perguntando se você é rebelde, para mim, que sou seu pastor, significa que você não é rebelde, porque você já está disposta a corrigir qualquer rota que possa fazer de você uma rebelde. É exatamente essa a ideia do salmista. Ele se confessa, ele coloca para o Senhor as suas dificuldades, os seus pecados, mas o medo dele de estar ainda em pecado é tão grande que ele fala: Senhor, sonda-me, conhece-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. E Davi era tremendo, porque ele fala assim no mesmo texto de Salmo 51: Senhor, eu não ofereci a ti sacrifícios, porque se sacrifícios pudesse me redimir, eu já teria feito, mas para ti sacrifícios é um coração quebrantado e contrito.
Aí ele fala: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Que avivamento? Então você precisa ter mudança. Aquilo que o Espírito Santo vai gerando em você, vai mudando em você, você precisa responder. Então, quando ele é gerado pelo Espírito Santo, nós temos uma compreensão mais profunda e nos tornamos mais apaixonados por Jesus, gerando uma mudança significativa. Logo, o caráter de Cristo, ele é refletido em nós. O avivamento precisa gerar em nós um caráter tão transformado que as pessoas, não é você dizendo, as pessoas digam para você: você é uma pessoa diferente hoje, você não é a mesma pessoa que eu conheci lá atrás. Eu vejo que realmente você se tornou um cristão. Em segundo lugar, quando o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, somos envolvidos na nuvem da glória de Deus. A expressão poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra tem a ideia aqui de uma nuvem semelhante à coluna de nuvem que guiava o povo de Israel no deserto quando foram libertos do Egito, simbolizando a gloriosa presença de Deus. Então, quando Maria pergunta para o anjo: como assim? Como que eu vou gerar? Como que eu vou conceber? Eu não sou casado, eu sou virgem. Ele fala: descerá sobre ti o poder do Altíssimo e a sombra dele vai te envolver, ou vai te cobrir, algumas traduções. Esta sombra, ela tem a ideia de uma nuvem. A nuvem para os judeus, ela representa a glória de Deus, a presença da glória de Deus. Então, o anjo estava dizendo para Maria: o próprio Espírito Santo vai te cobrir com a nuvem da glória dele e vai gerar em ti um ente santo dele, e se chamará Jesus. Assim como somos totalmente envolvidos por nuvens em cidades serranas, em época de cerração, e eu não sei se você já viveu essa experiência. Aqui na nossa região é muito raro acontecer isso, mas em região serrana é comum, né? Você, em momento que a nuvem desce, você caminha e você não vê nem quem está na sua frente, então você é envolvido por aquela nuvem. A experiência é semelhante, ou seja, a nuvem cobriu, a sombra representando a nuvem, e a palavra sombra aqui no grego está dando sentido de fecundação, ou seja, está se referindo ao Espírito Santo manifestando o seu poder criativo no ventre de Maria. Tremendo isso. Foi exatamente no momento em que Maria foi envolvida pela glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, que o Espírito Santo gerou na madre de Maria o Filho de Deus. Você quer gerar coisas sobrenaturais da parte de Deus na sua vida? Você quer realmente viver algo extraordinário? Você quer não só viver coisas sobrenaturais, mas você quer que Deus te use para manifestar o sobrenatural? Então, deixa o poder do Altíssimo te envolver. Deixa a nuvem da glória dele te cobrir, para que você venha experimentar um poderoso avivamento. Irmãos, não tem outra maneira de Deus mudar a nossa história e nos levar a viver uma coisa extraordinária, viver o sobrenatural, se não for com a mesma experiência que Maria viveu, ser envolvido pela glória dele, ser envolvido pela presença dele. Quando nós, buscamos por essa presença, por essa glória, para sermos envoltos dela, a presença de Deus vem manifestando o sobrenatural, liberando unção, liberando poder, e o poder criativo de Deus se manifesta na minha e na sua vida, porque, irmãos, quando o avivamento rompe nas nossas vidas, o poder do Altíssimo, criativo do Senhor, primeiro manifesta nas nossas vidas, porque avivamento, irmãos, é de dentro para fora. Ninguém pode liberar avivamento sem viver um avivamento. Você já viveu um avivamento? Você está vivendo um avivamento? Como que está a sua vida com Deus?
E é isso que muitos de nós temos vivido nesta casa nesse tempo de avivamento. Pois muitos de nós têm buscado lá no lugar secreto, por essa presença, por essa intimidade. Você quer viver realmente o sobrenatural? Sabe onde você vai encontrar essa presença que veio sobre Maria e gerou nela Jesus e fez mudar a história dela? E não só mudou a história dela, mas mudou a história do mundo. Vai para o secreto, passa tempo com o Espírito Santo, vai buscar o Senhor todos os dias. Você vai ver como o poder do Altíssimo vai te envolver, como a glória vai vir, e você vai ficar impregnado da presença, impregnado da glória de Deus. E aí, meu amado, você não só vive o sobrenatural, como Deus te usa para manifestar o sobrenatural. O avivamento é uma questão de sobrevivência, porque o avivamento nos leva a viver o sobrenatural e a manifestar o sobrenatural dele. E nós temos visto, por causa dessa presença gloriosa que flui de nós, que temos buscado não só viver, mas manter esse fogo da glória. Nós temos visto os sinais, nós temos visto Deus operando maravilhas. Em terceiro e último lugar, quando o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, nós marcamos a nossa geração. Tremendo isso, irmãos. Quem era Maria antes de gerar Jesus? Pode ter tido muitas Marias naquela época, assim como há hoje, mas só uma foi a mãe de Jesus. Só uma foi a mulher de José, o carpinteiro. Passaram-se várias gerações até hoje, mas ela continua em nossa memória. Sabe por quê? Porque o que foi gerado nela foi tão poderoso, tão profundo, e que foi por intermédio do Espírito Santo, que ela não só marcou a sua geração, mas ela tem marcado a nossa geração e tantas gerações que já passaram e as que podem ainda vir depois da nossa. Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas de forma gloriosa, marca, gera uma marca. E essa marca chama atenção, e ela influencia, ela atrai. O poderoso avivamento que o Senhor tem derramado sobre esta igreja não tem marcado apenas as nossas vidas, mas já está marcando a nossa geração, aqui e aonde o Senhor já tem nos levado, irmãos. Aquilo que Deus tem nos marcado aqui com essa presença, com esse mover dEle, não apenas está marcando aqueles que têm vivido esta presença, mas está nos levando a marcar outros lugares, outras igrejas, outras pessoas. Temos sido levados para que possamos impartir desta unção, dessa atmosfera da glória de Deus. E você que tem chegado aqui nesse ministério, se ainda não está vivendo esse avivamento, busque por ele. Sabe por quê, irmãos? Há uma atmosfera da glória de Deus aqui. Há uma nuvem de glória, de tempo em tempo eu vou lembrar você, há uma nuvem de glória sobre esse lugar. E eu acho tão lindo quando o culto, Deus está se movendo. Eu não tenho um dom de visão espiritual, mas eu tenho o discernimento daquilo que está acontecendo na esfera espiritual. E muitas vezes quando nós estamos aqui no culto, seja por meio da palavra ou do louvor, que é onde mais acontece a manifestação da glória de Deus, é como se eu visse a nuvem que está aqui em cima, ela baixando e tomando conta desse ambiente, sabe? E envolvendo a igreja. Por isso que eu tenho falado que em momentos como esses, Deus cura. Por quê? Porque essa presença da glória, quando ela vem, é como essa nuvem que a gente falou aqui da presença, ela envolve. E quando ela nos envolve, ela gera coisas sobrenaturais nas nossas vidas. É por isso que você não pode estar desligado
e desconectado deste tempo de avivamento, porque senão a nuvem desce, você até sente ela, mas você não desfruta dela. Você tem noção do que é isso, irmãos? Da presença vir, atingir tantas pessoas aqui dentro, tocar nelas, e você mesmo não ser tocado? E você mesmo não ter a vida transformada? Então você tem que mergulhar e se colocar debaixo desta nuvem da glória de Deus. Sabe por quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E este rio que libera as 4 dimensões da glória de Deus tem se manifestado nesse lugar. E de repente essas águas começam a se mover aqui dentro. E se você não estiver conectado com essa atmosfera, as águas passam e você não experimenta dos milagres de Deus. Então que você possa receber esta palavra nesta noite, que você possa, em nome de Jesus, neste tempo de avivamento, que temos entendido que o Senhor tem nos chamado não apenas para viver, mas também para proclamá-lo, e que você possa ser marcado, louvor aqui em cima, que você possa ser marcado por essa presença gloriosa, por esse avivamento, e que esse mover de Deus, sabe, te tome de uma forma tão tremenda, e que você se torne um agente também, somando com os que já existem nesta casa, para marcar esta geração. Deus quer nos usar para marcar esta geração. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus não quer que você seja apenas um participante da obra, do mover dele, mas que você seja um canal. Você recebe esta palavra no nome de Jesus? Deixa o poder do Altíssimo te envolver com a nuvem da sua glória e moldar o seu caráter, e juntos vamos, pelo poder criador do Espírito Santo, em nome de Jesus, continuar marcando a nossa geração, porque avivamento, irmãos, é uma questão de sobrevivência para as nossas vidas. Amém? Fiquemos em pé e vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.